Olá, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Mais uma vez estamos aqui para esta sequência linda, que é ler a Palavra de Deus. Estamos a 3 dias do encerramento deste projeto. Hoje, 98º dia, é isso mesmo. Vamos ler as epístolas de João e Judas e restará apenas 2 dias para nós concluirmos este belíssimo projeto. Veja, já estou usando a camiseta nova do projeto. Você também poderá adquiri-la chamando aí no privado, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, no nosso grupo de leitura. Mas eu quero incentivar você a compartilhar essa transmissão com mais e mais pessoas para que outros também tenham acesso a esta maravilhosa leitura. Envie o link para seus amigos, grupo de família, assim por diante. Lembrando que a partir de janeiro de 2024 iniciaremos um projeto ousado, isso mesmo. Agora não leremos a Bíblia em 100 dias, mas nós vamos ler a Bíblia na ordem que os fatos aconteceram. Vamos ler a Bíblia em ordem cronológica, isto mesmo. Venha participar conosco. Querido Senhor, te dou graças a Deus pela vida, te dou graças, Senhor, pela saúde, te dou graças, Senhor, pelos amigos, pela família, te dou graças por tudo que és, Pai de amor e de bondade. Que o teu nome seja agradecido sempre através de nós. Amém. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos e o que temos contemplado e nossas mãos tocaram a palavra de Deus, porque a vida foi manifestada a nós e vimos-a, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estavam com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão convosco. E a vossa comunhão é com o Pai de nosso Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. E nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento é antigo, é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pai, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque alcançastes o Pai.
Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não andeis no mundo, nem o que no mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós, e vós tendes a unção do Santo, sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis em verdade, mas porque a sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo? É o anticristo, que esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. É a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não a mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. Agora, filhinhos, permanecereis nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João, capítulo 3. Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os vossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama o seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era maligno e matou seu irmão, e por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seus irmãos nesse estado, lhe cerrar o seu coração, como estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra de verdade. E nisso conhecemos que somos a verdade, e diante dele asseguremos nosso coração, e sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amemos, amados, se o nosso coração não condena, temos confiança para com Deus.
E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Nisto conhecemos que ele está em vós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 de João, capítulo 4. Amados, não creais em que todo espírito, não creai em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste, que já há de vir, e eis que já está no mundo, que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e do mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, e Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também vós deveremos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois no que nos deu o seu Espírito, devemos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos que o amor de Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que o dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 de João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, porque este amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os meus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, e a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. E os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam num: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que o seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem crê em Deus não crê. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que
o tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e é soberano que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcancemos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. Por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Segunda Epístola Universal. Segunda Epístola do Apóstolo João, capítulo 1. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amos na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que é nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é um mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele, porque já há muitos enganadores entram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não pequemos. Olhai por vós mesmos para que não pequemos, e que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevaricar não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito vos que escrever, não quis fazê-lo com papel de tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã e a eleita. Amém. Terceira epístola do apóstolo João. O presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai a tua alma. Porque muitos me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da sua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, para com os estranhos, para que com os estranhos que em presença da igreja testificaram do teu amor, os quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque no seu nome saíram nada, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios, portanto, os quais devemos receber para que sejamos cooperadores na verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-lo, e os lança fora da igreja.
Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito a escrever, mas não quero escrever-te como tinta de pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúdam os amigos pelos seus nomes. Epístola Universal do Apóstolo Judas. Capítulo 1. O único. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, dos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para que, neste mesmo juízo, homens ímpios se convertam em dissolução e a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido, como aqueles e ido após outra carne, foram postas em exemplo, sofrendo pena de fogo eterno. Contudo, também, estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne, rejeitaram a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e permanecem na contradição de Corá. Estes são mancha em vossas festas e de fraternidade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelo vento e uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas más abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras obras de impiedade que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos, e a sua sorte andam segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do vosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam dissensões, divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando pelo Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar e tropeçar, apresentar-vos irrepreensíveis com uma alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
seja glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui lendo e aprendendo mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te guarde e te abençoe.